22. Destino financeiro. Pequenos passos para uma pequena, ou grande, fortuna. Quarto dia. Seu resultado: assuma o controle de seu futuro financeiro, aprendendo os 5 elementos básicos para criar a riqueza. Dinheiro é uma das coisas do maior carga emocional em nossas vidas. A maioria das pessoas está disposta a renunciar a coisas que são muito mais valiosas do que dinheiro para obter mais dinheiro. Vão se exigir muito além de suas limitações passadas, abrir mão de tempo com a família e amigos, ou mesmo destruir sua saúde. O dinheiro é uma fonte poderosa, associada tanto à dor quanto ao prazer em nossa sociedade. Com uma frequência excessiva, é usado para medir a diferença na qualidade de vida, para ampliar a separação entre os ricos e os pobres. Algumas pessoas tentam lidar com o dinheiro fingindo que não tem importância, mas a pressão financeira é algo que afeta a todos nós, em cada dia de nossas vidas. Para os mais velhos, em particular, uma falta de dinheiro muitas vezes se traduz numa carência de recursos críticos. Para algumas pessoas, o dinheiro encerra um mistério. Para outras, é a fonte de desejo, orgulho, inveja, e até desprezo. O que é realmente o dinheiro? É o fazedor de sonhos, o raiz de todos os males. É um instrumento ou uma arma? Uma fonte de liberdade, poder, segurança? Ou apenas um meio para um fim? Você e eu sabemos, intelectualmente, que o dinheiro é apenas um meio de troca. Permite-nos simplificar o processo de criar, transferir e partilhar valor dentro de uma sociedade. É uma conveniência que criamos juntos para nos permitir a liberdade de nos especializarmos no trabalho de nossa vida, sem ter de nos preocuparmos se os outros acharão que nosso trabalho vale uma troca. Aprendamos a associar algumas de nossas emoções mais debilitantes a uma escassez desse produto: ansiedade, frustração, medo, insegurança, preocupação, raiva, humilhação, o sentimento de sufoco, para mencionar só algumas. Como estamos testemunhando agora na Europa Oriental, sistemas políticos têm sido derrubados pela pressão associada à privação financeira. Você pode pensar em algum país, alguma empresa ou a vida pessoal de alguém que não tenha sido afetada pela experiência de pressão financeira? Muitas pessoas cometem o erro de pensar que todos os desafios em suas vidas acabariam se tivessem dinheiro suficiente. Nada pode estar mais longe da verdade. Ganhar mais dinheiro, por si só, raramente liberta as pessoas. É também ridículo dizer a si mesmo que uma liberdade financeira maior e o controle de suas finanças não lhe ofereceria maiores oportunidades para se expandir, partilhar e criar valor, para si mesmo e para os outros. Então, por que tantas pessoas não conseguem alcançar a abundância financeira num país como os Estados Unidos, em que há oportunidades econômicas por toda parte? É possível se alcançar nos Estados Unidos fortunas de centenas de milhões a partir de uma pequena ideia para um computador, construído na garagem de sua casa. Ao nosso redor, há modelos de incríveis possibilidades. Pessoas que sabem como criar riqueza e mantê-la. O que nos impede de alcançar a riqueza? Em primeiro lugar, como é possível, vivendo num país capitalista, em que nossos antepassados morreram pelo direito à vida, liberdade e busca da felicidade, em que a reforma econômica foi um grande estímulo para a independência, que 95% da população americana aos 65 anos de idade, depois de uma vida inteira de trabalho, não são capazes de se sustentar sem a ajuda do governo ou da família. À medida que eu estudava os meios para se construir uma riqueza permanente, uma coisa tornou-se clara: criar riqueza simples. Contudo, a maioria das pessoas nunca o consegue porque tem buracos em suas bases financeiras. Podem ser encontrados sob a forma de conflitos internos de valores e convicções, além de planos medíocres, que virtualmente garantem o fracasso financeiro. Este capítulo não vai lhe proporcionar tudo o que você precisa saber para controlar toda a sua vida financeira.
Pode estar certo de que seria necessário mais de um capítulo para tanto. Mas visa lhe fornecer alguns elementos simples e fundamentais que você poderá usar para assumir o controle imediato dessa área de importância crítica. Comecemos por lembrar o poder das convicções para controlar nossos comportamentos. O motivo mais comum para a maioria das pessoas não alcançar o sucesso financeiro é ter associações mistas sobre o que seria preciso para ganhar mais dinheiro, e também sobre o que significaria ter um excesso de dinheiro, isto é, dinheiro além do que seria necessário para sustentar seu atual estilo de vida. Como você aprendeu no capítulo 5, seu cérebro só sabe o que fazer quando tem uma associação clara sobre o que necessita evitar e o que deve procurar. Em relação ao dinheiro, muitas vezes enviamos sinais mistos. E por isso obtemos resultados mistos. Dizemos a nós mesmos que o dinheiro nos proporcionará liberdade, uma possibilidade de dar às pessoas que amamos, uma oportunidade de fazer todas as coisas com que sempre sonhamos, uma chance de liberar nosso tempo. Ao mesmo tempo, porém, podemos acreditar que, para acumular uma abundância de dinheiro, teríamos de trabalhar tanto e consumir tanto tempo ao mais que provavelmente já teríamos nos tornado velhos e cansados quando chegasse o momento de desfrutá-lo. Ou podemos acreditar que se temos um excesso de dinheiro não seremos espirituais, ou seremos julgados, ou alguém vai nos enganar para tirar tudo, então por que tentar? Essas associações negativas não se limitam a nós mesmos. Algumas se ressentem contra alguém que está obtendo sucesso financeiro, e muitas vezes presumem que se ganhou muito dinheiro foi porque deve ter feito algo para se aproveitar dos outros. Se você se descobre ressentido contra alguém que ganhou dinheiro, que mensagem isso transmite para o seu cérebro? Provavelmente é algo assim: ter dinheiro em excesso é ruim. Se você acalenta esses sentimentos por outros, está ensinando a sua mente, de uma forma subconsciente, que ganhar dinheiro tornaria mal. Ao se ressentir do sucesso dos outros, você se condiciona a evitar a própria abundância financeira que precisa e deseja. O segundo motivo mais comum para que muitas pessoas não controlem o dinheiro é o fato de que pensam que é complexo demais. Querem que um esperto cuide por eles. Embora seja valioso ter ajuda especializada, foi por isso que criamos nossa própria companhia financeira, Serviços de Destino Financeiro ou Team Destiny Financial Services. Todos devemos ser treinados para compreender as consequências de nossas decisões financeiras. Se você depende exclusivamente de outra pessoa, por mais competente que ela seja, sempre terá alguém para culpar pelo que ocorrer. Mas se assumir a responsabilidade pela compreensão de suas finanças, pode começar a dirigir seu próprio destino. Tudo neste livro baseia-se na ideia de que temos o poder de compreender como nossa mente, corpo e emoções funcionam, e por causa disso temos a capacidade de exercer um grande controle sobre nosso destino. Nosso mundo financeiro não é diferente. Devemos compreendê-lo, e não nos limitarmos por convicções sobre a complexidade das finanças. A partir do momento em que você compreende os fundamentos, controlar o dinheiro é uma questão relativamente simples. Portanto, a primeira tarefa que eu lhe daria, para assumir o controle de seu mundo financeiro, é utilizar a tecnologia do NAC, condicionamento neuroassociativo, para se condicionar ao sucesso financeiro. Tome-se claramente associado a todas as coisas maravilhosas que poderia fazer por sua família e a paz de espírito que sentiria se tivesse uma verdadeira abundância econômica. A terceira grande convicção que impede as pessoas de obter sucesso financeiro, além de criar uma tremenda tensão, é o conceito de escassez. A maioria das pessoas acredita que vive num mundo em que tudo é limitado, há apenas tanta terra disponível, tanto petróleo, tantas casas de qualidade, tantas oportunidades, tanto tempo. Com essa filosofia de vida, para você ganhar, alguém tem de perder. É um jogo de azar. Se você acredita nisso,
O único jeito de alcançar o sucesso financeiro é fazer a mesma coisa que os tubarões do início deste século, assambarcando 95% do mercado de um produto determinado, enquanto todos os outros devem dividir o restante 5%. A verdade, no entanto, é que assambarcar um suprimento escasso não mais garante a riqueza duradoura. Um grande amigo meu é o economista Paul Pilzer, formado pela Wharton Business School, e que se tornou famoso por sua teoria econômica da alquimia. Paul escreveu recentemente um livro que eu recomendo. O próprio título reflete sua convicção básica, e os fatos que ele apresenta para sustentá-la. Vivemos num ambiente rico em recursos. O livro se chama Unlimited Wealth, Riqueza Ilimitada. Paul ressalta que vivemos numa época singular na história humana, em que a ideia tradicional de obter recursos físicos escassos não é mais a determinante primária de riqueza. Hoje, a tecnologia determina o valor de um recurso físico, e as dimensões reais de seu suprimento. Quando o entrevistei para minha revista de áudio, Power Talk, Paul me deu um grande exemplo, demonstrando como o valor dos recursos e sua disponibilidade é controlada pela tecnologia, e que assim a tecnologia determina o preço e valor de qualquer produto ou serviço. Nos anos 70, todos tinham certeza que ficaríamos sem petróleo. Em 1973, as pessoas passavam horas em filas nos postos de abastecimento, e depois de sofisticadas análises computadorizadas, os melhores peritos do mundo previram que havia cerca de 700 bilhões de barris de reservas petrolíferas em todo o planeta. Ao nosso índice atual de consumo, durariam de 35 a 40 anos. Paul disse que se os peritos estivessem corretos, então por volta de 1988 as reservas deveriam se reduzir para 500 bilhões de barris. Contudo, em 1987 tínhamos quase 30% mais petróleo do que 15 anos antes. Em 1988 as estimativas indicavam que havia 900 bilhões de barris, contando apenas as reservas comprovadas. Não estavam incluídos quase 2.000 bilhões de barris adicionais que os pesquisadores agora acreditam que as novas técnicas de descoberta e recuperação podem aproveitar. O que produziu essa mudança radical na quantidade de petróleo disponível? Duas coisas. Sem dúvida, nossa capacidade de encontrar petróleo foi aumentada pela tecnologia, e além disso a tecnologia teve um impacto poderoso em nossa capacidade de utilizar o petróleo com mais eficiência. Quem poderia imaginar, em 1973, que alguém teria ideia de injetores de combustível computadorizados, que seriam instalados em quase todos os automóveis americanos, e no mesmo instante dobraria sua eficiência? E tem mais. Esse chip de computador custa $25 e substitui um carburador de $300. No momento em que essa tecnologia foi desenvolvida, dobrou o suprimento efetivo de petróleo e mudou a relativa escassez do produto da noite para o dia. Na verdade, o preço do petróleo hoje, ajustado pela inflação e baseado na distância que você percorre hoje com os carros mais eficientes, custa menos por quilômetro do que em qualquer outro momento da história do automóvel. Além disso, vivemos num mundo em que as empresas ou pessoas, quando começam a experimentar muita dor econômica, procuram imediatamente por fontes alternativas para produzir os resultados que desejam. Cientistas do mundo inteiro estão encontrando alternativas para o uso do petróleo para acionar fábricas, automóveis e até aviões. Paul comentou que o que aconteceu com os irmãos Wentz, do Texas, é um grande exemplo de que não funciona mais a antiga estratégia de assambarcar o mercado de um produto. Os Wentz quebraram quando tentaram assumir o controle do mercado da prata. Por quê? Um dos motivos principais foi o fato de que a Kodak Corporation era a maior consumidora de prata do mundo, usando o produto no processo de revelação. Motivada pela dor dos preços elevados, a Kodak começou a procurar meios alternativos de processar fotografias,
e em decorrência houve necessidade de menos prata. No mesmo instante, as cotações da prata despencaram, e os UNTs se arrebentaram. Esse é um erro comum cometido por algumas das pessoas mais poderosas na sociedade de hoje, que continuam a operar usando a antiga fórmula para criar riqueza. Precisamos compreender que o valor de qualquer coisa depende da tecnologia. A tecnologia pode transformar um produto refugado em algo valioso. Afinal, houve um tempo em que ter petróleo em sua terra era uma praga, mas a tecnologia transformou isso numa fonte de riqueza. A verdadeira riqueza, diz Paul, deriva da capacidade de praticar o que ela chama de alquimia econômica, que é a capacidade de pegar alguma coisa que tem muito pouco valor econômico, e convertê-la em algo de um valor significativamente maior. Nos tempos medievais, os alquimistas tentavam converter chumbo em ouro. Fracassaram, mas ao tentarem descobrir o processo, criaram as fundações para a ciência da química. As pessoas ricas hoje em dia são os verdadeiros alquimistas dos tempos modernos. Aprenderam a transformar algo comum em algo precioso, e colhem as recompensas econômicas que acompanham a transformação. Pensando a respeito, não se chega à conclusão de que a espetacular velocidade de processamento de um computador se reduz à areia. Afinal, o silicone vem da areia. As pessoas que pegaram ideias, meros pensamentos, e as transformaram em produtos e ideias estão sem dúvida praticando alquimia. Toda riqueza começa na mente. A alquimia moderna tem sido a fonte do sucesso financeiro para as pessoas mais ricas no mundo hoje, como Bill Gates, Ross Perot, Sam Walton ou Steve Jobs. Todos eles encontraram meios de pegar itens de valor oculto, ideias, informações, sistemas, e organizá-los de uma forma a permitir o uso por mais pessoas. Ao somarem esse valor, começaram a criar tremendos impérios econômicos. Vamos revisar as 5 lições fundamentais para criar uma riqueza duradoura. E, depois, você começará imediatamente a trabalhar para assumir o controle de seu destino financeiro. 1. O primeiro fundamento é a capacidade de ganhar mais rendimento do que em qualquer outra ocasião anterior, a capacidade de criar riqueza. Tenho uma pergunta simples para você. Pode ganhar 2 vezes mais do que agora, com o mesmo tempo de trabalho? Pode ganhar 3 vezes mais? 10 vezes mais? É possível para você ganhar 1000 vezes mais do que agora, com o mesmo tempo de trabalho? Claro que é. Basta encontrar um meio de valer 1000 vezes mais para sua companhia. A chave da riqueza é ser mais valioso. Se você tem mais habilidade, mais capacidade, mais inteligência, conhecimento especializado, um talento para fazer coisas que poucos outros podem fazer, ou se apenas pensa de um modo criativo e contribui em grande escala, pode ganhar mais do que jamais julgou possível. O meio mais poderoso e importante de expandir seus rendimentos é projetar um meio de acrescentar sistematicamente um valor concreto às vidas das pessoas, e assim você vai prosperar. Por exemplo, por que um médico ganha mais do que um porteiro? A resposta é simples: o médico acrescenta mais valor. Ele trabalhou com mais afinco e se desenvolveu pessoalmente. Por isso vale mais em termos de capacidade de acrescentar um valor mensurável às vidas das pessoas. Qualquer um pode abrir uma porta. Um médico abre as portas da vida. Por que os empresários bem-sucedidos são tão bem recompensados financeiramente em nossa cultura? É porque acrescentam mais valor do que as outras pessoas. Há 2 benefícios primários que os empresários criam. Primeiro, é óbvio, acrescentam valor aos consumidores, aumentando sua qualidade de vida, através do uso de seus produtos. Diga-se de passagem, isso é crítico para qualquer empresa prosperar. Com bastante frequência, as empresas esquecem que seu verdadeiro propósito para existir não é apenas o de obter lucros. Embora o lucro seja indispensável para a empresa sobreviver e prosperar, uma necessidade absoluta, como comer ou dormir, não é esse o verdadeiro propósito.
O verdadeiro propósito de qualquer empresa é criar produtos e serviços que aumentem a qualidade de vida para todos os clientes que atende. Se isso é alcançado, numa base sistemática, então o lucro está garantido. Contudo, uma empresa pode lucrar a curto prazo, e não sobreviver a longo prazo, se não acrescenta continuamente valor às vidas das pessoas. É uma verdade para as empresas tanto quanto para os indivíduos. A segunda coisa que os empresários fazem, no processo de criação de seus produtos, é criar empregos. Por causa desses empregos, os filhos dos empregados podem ter acesso a uma instrução superior, e se tornarem médicos, advogados, professores, e acrescentarem mais valor à sociedade como um todo. Sem mencionar que essas famílias gastam o dinheiro que ganham com outros vendedores. A rede de valor é interminável. Quando perguntaram a Ross Perot o segredo de sua riqueza, ele respondeu: "O que posso fazer por este país é criar empregos. Sou muito bom nisso, e Deus sabe que precisamos de novos empregos." Perot, Ross, discurso no Clube Nacional de Imprensa, 6 de dezembro de 1990. Quanto maior o valor com que você contribui, mais vai ganhar, se assumir a posição de fazê-lo. A lição é simples. Você não precisa ser um empresário para acrescentar mais valor. Mas o que você deve fazer todos os dias é expandir seu conhecimento, habilidade e capacidade de dar mais. É por isso que a autoeducação é tão importante. Eu me tornei muito rico, ainda bem jovem, por um motivo. Adquiri habilidades que podiam aumentar a qualidade de vida para quase todas as pessoas. Depois, imaginei um meio de partilhar essas informações e habilidades com um grande número de pessoas, num curto período. Prosperei em decorrência, não apenas em termos emocionais, mas também financeiros. Se você quer ganhar mais dinheiro onde está hoje, um dos meios mais simples é perguntar a si mesmo: como posso valer mais para a empresa? Como posso ajudá-la a fazer mais, em menos tempo? Como posso lhe acrescentar um tremendo valor? Há alguns meios pelos quais eu poderia ajudar a reduzir custos e aumentar a qualidade. Que novo sistema eu poderia desenvolver? Que nova tecnologia eu poderia usar para que a empresa produza seus produtos e serviços com mais eficiência? Se podemos ajudar as pessoas a fazerem mais com menos, então estamos fortalecendo aos outros, e ficaremos economicamente fortalecidos também, se assumirmos a posição de fazê-lo. Em nossos seminários de destino financeiro, os participantes pensam em meios de acrescentar mais valor, e com isso aumentar seus rendimentos. Pedimos que considerem se dispõem de recursos que não têm usado. A pergunta básica que você deve fazer a si mesmo é a seguinte: como posso ajudar a envolver mais vidas? Como fazê-lo num nível mais profundo? Como posso melhorar a qualidade do produto ou serviço? É inevitável que algumas pessoas respondam: não tenho como acrescentar mais valor, já estou trabalhando 16 horas por dia. Lembre-se de que eu não sugeri que você trabalhasse mais, nem mesmo que precisa trabalhar com mais esperteza. O que estou lhe perguntando é outra coisa: quais são os novos recursos que você pode usar para acrescentar mais valor aos outros? Por exemplo, lembro de um fisioterapeuta que era um dos mais bem-sucedidos em sua área na região de San Diego, e queria saber como podia aumentar seus ganhos, se já tinha uma agenda totalmente ocupada. Não podia receber mais do que uma pessoa por dia, e cobrava os preços mais altos. Ao começar a pensar em novas ideias, focalizando como podia aproveitar os recursos de que dispunha para ajudar seus pacientes e outras pessoas, ele percebeu que se pudesse se ligar a alguém que possuísse uma unidade de terapia física, e encaminhasse os seus pacientes que precisassem de ajuda, poderia receber uma taxa por isso. Seus rendimentos são quase o dobro agora, e ele continua a trabalhar o mesmo número de horas por dia. Tudo o que fez foi acrescentar mais valor tanto aos médicos quanto aos clientes. Como conhecia muito bem os médicos, e eles compreendiam sua forma de terapia,
Houve uma coerência maior de tratamento, e ele se beneficiou financeiramente no processo. Em Phoenix, Arizona, um dos melhores contatos de rádio é uma mulher, cuja estratégia primária é não apenas vender tempo de rádio, mas também procurar constantemente por oportunidades para ajudar as empresas locais a prosperarem. Por exemplo, no instante em que ela tem conhecimento de que um novo shopping center será construído, ela procura os compradores de lojas em potencial e os informa sobre a oportunidade de aumentar sua participação no mercado. Depois, procura o incorporador e se apresenta como a representante da emissora de rádio que trabalha com os comerciantes. O incorporador gostaria de ver uma lista de empresas em condições de entrar no shopping. Várias coisas resultam dessa estratégia. Ela acrescenta valor além do tempo em rádio que as pessoas comprariam para promover suas empresas. Descobriu um meio de lhes proporcionar muito mais do que qualquer outro contato de rádio, e por isso os anunciantes compram uma parcela considerável desse tempo de propaganda em rádio com ela, se não mesmo o tempo todo. É uma motivação para que eles retribuam valor por valor. Não exige muito mais de seu tempo, mas a torna mais valiosa para os clientes, e seus rendimentos refletem esse fato. Mesmo que você trabalhe numa grande corporação, sempre pode acrescentar mais valor. Lembro de uma mulher que processava as faturas de um hospital para as empresas de seguro de saúde. Era um processo lento. Sabendo que o serviço era vital para a economia do hospital, ela descobriu que podia ser muito mais eficiente e processar as faturas 4 ou 5 vezes mais depressa do que antes. Perguntou aos superiores se aumentariam seu salário em 50% se pudesse fazer o trabalho de 5 pessoas. Eles concordaram, desde que ela fosse capaz de produzir resultados sistemáticos ao longo de um período determinado. Desde então, ela aumentou não apenas sua eficiência no trabalho e seus rendimentos, mas também encontrou um novo senso de orgulho. O segredo para aumentar seus rendimentos dentro da empresa é lembrar que você não pode aumentar a qualidade de seu trabalho em 50% e esperar um aumento correspondente de 50% no trabalho. Uma empresa deve lucrar. A pergunta é fazer a si mesma a seguinte: como posso aumentar o valor do meu trabalho 10 ou 15 vezes? Se fizer isso, na maioria dos casos não terá problemas em aumentar seus rendimentos. A onda de distribuição do futuro. Um dos meios mais poderosos de acrescentar valor nos anos 90 é compreender que, na sociedade de hoje, a riqueza é criada pela distribuição. Os produtos e serviços mudam constantemente, mas aqueles que imaginarem um meio de entregar alguma coisa de tremendo valor ao maior número possível de pessoas vão prosperar. Esse foi o segredo do homem mais rico dos Estados Unidos, Sam Walton. Ele tornou-se rico pela criação de um sistema de distribuição. Ross Perot fez a mesma coisa com informação na ADS. Se você consegue imaginar como pegar uma coisa que já possui um grande valor e distribuí-la às pessoas, ou distribuir a um custo mais baixo, então encontrou um meio de acrescentar valor. Acrescentar valor não é apenas criar produtos, é encontrar um meio de garantir que mais pessoas experimentam um aumento na qualidade de vida. Mas se pensarmos bem a respeito, é claro que você e eu sabemos porque as pessoas não prosperam financeiramente. Isso mesmo, é porque têm convicções limitadoras. Mais importante ainda, porém, é uma convicção básica de muitas pessoas, a de que podem ganhar alguma coisa a troco de nada. A maioria das pessoas, por exemplo, espera que seus rendimentos cresçam de um ano para outro, quer tenham ou não aumentado sua contribuição para a empresa. Os aumentos devem ser vinculados ao acréscimo de valor, e podemos com a maior facilidade aumentar nosso valor, através da expansão de nossos conhecimentos e repertório de habilidades. Qualquer empresa que sempre concede aumentos sem que seus empregados encontrem meios de acrescentar mais valor é uma empresa que vai afundar cada vez mais, até ficar em dificuldades econômicas ou se destruir. Se você pede um aumento,
Tente encontrar um meio de acrescentar pelo menos 10 vezes mais valor do que deseja em troca. As empresas devem também compreender, ao pensarem em investir em equipamentos, que os equipamentos só dão um retorno limitado. Como Paul Pilzer diz, mão de obra é capital. Se alguém ganha 50 mil dólares por ano e pode gerar 500 mil em valor, por que não aproveitar essa pessoa e aumentar sua habilidade, capacidade, talento, atitude e conhecimento, a fim de que possa acrescentar 1 milhão em valor? Um investimento de 50 mil dólares que proporciona um retorno de 1 milhão é um patrimônio dos mais valiosos. Não há melhor investimento que as empresas podem fazer do que o desenvolvimento de seus próprios empregados. A riqueza é com acento circunflexo o produto da capacidade de pensar do homem. Ayn Rand. Durante anos, ajudei pessoas por toda parte a aumentarem a qualidade de suas vidas, pegando ideias que eram valiosas e distribuindo-as de uma maneira que as pessoas podiam utilizar. Ao criar uma tecnologia para a mudança e transmiti-la com um impacto apropriado, acabei prosperando. Mas minha prosperidade explodiu mesmo no dia em que me perguntei: como posso alcançar mais pessoas do que nunca antes? Como posso alcançar pessoas enquanto eu durmo? Em decorrência dessas perguntas fortalecedoras, descobri um meio de expandir minha influência de um jeito que nunca considerara antes, pela oferta de minhas fitas de áudio através da televisão. Isso aconteceu há 2 anos. Desde então, já distribuímos mais de 7 milhões de fitas de meu programa Poder Pessoal no mundo inteiro, partilhando ideias e informações que continuam a causar impacto às pessoas 24 horas por dia. Meus sócios na Cacete Productions calculam que, nos últimos 24 meses, a quantidade de fita usada para transmitir minha mensagem é suficiente para contornar a Terra 20 vezes, na linha do Equador. No processo, tive a alegria de saber que não apenas melhoramos a qualidade de vida de todos os que compraram as nossas fitas, mas também proporcionamos cerca de 75 mil horas de trabalho para operários da indústria. Isso não inclui todas as horas de trabalho dos vendedores. Você já ouviu muitos exemplos de como o acréscimo de valor cria riqueza. A fórmula é simples e poderosa. Pergunte a si mesmo: como posso acrescentar mais valor a qualquer ambiente em que me encontre? No ambiente do trabalho, pergunte: como ganhei ou poupei dinheiro para minha empresa nos últimos 12 meses? A contribuição genuína torna a vida mais rica, e por isso não se limite a acrescentar valor apenas pelo ganho pessoal. Como pode acrescentar mais valor em sua casa, igreja, escola, comunidade? Se pode encontrar um meio de acrescentar pelo menos 10 vezes mais valor do que procura, você sempre será uma pessoa realizada. Imagine como seria a vida se todos seguissem seu exemplo. 2. O segundo fundamento é manter sua riqueza. Depois que você conta com uma estratégia eficaz para acumular riqueza, para ganhar muito dinheiro, como manter a riqueza? Ao contrário da opinião popular, não se pode manter a riqueza simplesmente por continuar a ganhar mais dinheiro. Todos já ouvimos falar de pessoas famosas que ganharam fortunas e as perderam da noite para o dia, os atletas cujo talento lhes permitiu ganhar vultosas quantias, mas que criaram estilos de vida que esgotaram os recursos no momento em que os rendimentos mudaram. Quando os rendimentos baixaram, eles tinham demandas tão grandes que acabaram perdendo tudo. Só há um meio para manter sua riqueza, e é muito simples: gaste menos do que você ganha, e invista a diferença. Pode não ser um princípio dos mais atraentes, mas é com certeza o único meio de garantir a riqueza a longo prazo. O que nunca deixa de me espantar, porém, é constatar que não importa o quanto as pessoas ganhem, sempre parecem encontrar uma maneira de gastar tudo. O rendimento anual das pessoas que participam de nossos seminários de destino financeiro varia de 30 mil dólares a 2 milhões, com a média se situando em torno de 100 mil dólares. Pessoas até do nível mais elevado com frequência estão quebradas. Por quê?
porque tomam todas as suas decisões financeiras baseadas no curto prazo, em vez do longo prazo. Não têm um plano definido de despesas, muito menos um plano de investimentos. Estão a caminho das cataratas do Niágara. O único meio possível de acumular riqueza é determinar uma porcentagem específica dos seus ganhos para investir todos os anos, como uma prioridade. Muitas pessoas sabem disso. Sempre ouvimos falar sobre as virtudes de poupar um mínimo de 10% e investir. Mas bem poucas pessoas fazem isso. E, o que é muito interessante, bem poucas pessoas são ricas. A melhor maneira de garantir a manutenção de sua riqueza é tirar 10% de seus rendimentos e investir na hora em que recebe o dinheiro. A fim de manter a riqueza, você deve controlar seus gastos. Mas não faça um orçamento, crie um plano de gastos. O que acha disso como vocabulário transformacional? Um orçamento efetivo, na verdade, é um plano de gastos. Significa para você, e para sua cônjuge, se é casado, decidirem que o deseja gastar seu dinheiro com antecedência, antes de ser dominado pelo impulso do momento. Muitas oportunidades surgem e se perdem pelo senso de urgência com que tomamos decisões de que mais tarde nos arrependemos. Posso garantir que se o casal tem um plano definido para quanto precisa gastar todos os meses, em cada área da vida, pode evitar muitas discussões. Infelizmente, a maioria dos americanos vive muito além de seus meios. Em 1980, os americanos deviam mais de 54 bilhões de dólares em cartões de crédito. Ao final de 1988, o total mais que triplicara, passando para 172 bilhões de dólares. Trata-se de um sistema que garante o desastre financeiro. Seja inteligente, gaste menos do que você ganha, e assim manterá sua riqueza. Você pode perguntar, mas meus investimentos não me farão crescer? Tem toda a razão, mas terá também de lidar com a inflação. Você deve passar para o terceiro passo de criar riqueza permanente. 3. O terceiro fundamento é aumentar sua riqueza. Como consegue isso? Acrescente outro fator simples, mas da maior importância, a equação que já expliquei. A fim de se tornar rico, você deve gastar menos do que ganhar, investir a diferença, e reinvestir os lucros para um crescimento adicional. A maioria das pessoas já ouviu falar do fator exponencial de capitalização de juros, mas poucas pessoas sabem do que se trata. A capitalização dos juros o deixa numa posição em que o dinheiro trabalha para você. A maioria de nós trabalha durante a vida inteira para abastecer a máquina de nosso estilo de vida. As pessoas que obtêm o sucesso financeiro são as que separam uma determinada porcentagem de seu dinheiro, investem e continuam a reinvestir os lucros, até alcançarem uma fonte de rendimentos que é bastante grande para atender a todas as suas necessidades, sem precisar continuar a trabalhar. Chamamos a esse acúmulo de capital, que o liberta da necessidade de trabalhar, de massa crítica. O ritmo em que você alcança sua independência financeira está na proporção direta de sua disposição de reinvestir, e não gastar, os lucros dos investimentos passados. Assim, a prole de seus dólares vai crescer e se multiplicar, até você adquirir uma sólida base econômica. Deixe-me oferecer um exemplo simples e dramático da força da capitalização de juros. Se você dobra um guardanapo de pano, um 16 cm de espessura, qual se tornará a espessura? Obviamente, um 8 cm. Dobra uma segunda vez, e a espessura passa para um 4. Na terceira vez, passa para um 2, e na quarta para 1 centímetro. Aqui está minha pergunta. Quantas vezes você precisaria dobrar esse guardanapo para a sua espessura alcançar a Lua? Aqui está uma pista. A Lua está a 381.823 quilômetros de distância. Por mais espantoso que possa parecer, na 40ª dobra você já teria ultrapassado a Lua. Com 50 vezes, teoricamente,
A espessura de seu guardanapo seria suficiente para ir e voltar à lua mais de 1000 vezes. É assim o poder da multiplicação. A maioria das pessoas não compreende que uma pequena quantia multiplicada através do tempo pode valer uma fortuna. Você pode dizer, isso é maravilhoso. Eu adoraria começar a multiplicar meus investimentos dessa forma, mas como saber em que investir? Não há uma resposta simples para essa pergunta. Você deve primeiro decidir quais são seus objetivos financeiros. O que você quer realizar, e em que prazo? Qual é a sua tolerância de risco, isto é, a quantidade de risco que pode assumir? Sem uma noção clara de seus desejos, necessidades e preocupações potenciais, não dá para se saber com certeza em que investir. Muitas vezes, os investidores em potencial permitem que assessores financeiros os aconselhem, embora tais pessoas não tenham uma ideia definida das verdadeiras necessidades de seus clientes. A coisa mais importante que você fará em sua vida financeira é tomar a decisão de compreender os vários tipos de investimentos, e quais são os riscos e retornos em potencial. Os assessores responsáveis cuidarão para que todos os seus clientes compreendam os tipos de investimentos disponíveis, e farão questão que participem no desenvolvimento de seus planos financeiros. Sem um plano de investimentos definido, você acabará sofrendo um fracasso financeiro. Segundo Dick Fabian, editor de um informe financeiro, as evidências indicam que os investidores em qualquer coisa, não ganham dinheiro ao longo de um período de 10 anos. Há vários motivos para essa estatística trágica, inclusive: 1. Não fixar um objetivo. 2. Optar por investimentos de moda. 3. Confiar nas informações da imprensa financeira. 4. Aceitar às cegas conselhos de corretores ou assessores financeiros. 5. Cometer erros emocionais, e assim por diante. Fabian, Dick, To be your own investment counselor. Felizmente, é bem fácil o acesso às respostas para suas perguntas financeiras. Podem ser encontradas em livros dos mestres, dos Peter Lynch aos Robert Presters e Warren Buffett, e há treinadores financeiros competentes, que podem ajudá-lo a desenvolver um plano para atender às suas necessidades financeiras pelo resto da vida. Como as finanças desempenham um papel considerável na quantidade de dor ou prazer que você experimenta ao longo da vida, trate de usar como modelo os melhores financistas. Se não o fizer, vai ter dor. Se o fizer, pode alcançar um nível de abundância financeira muito além do que jamais sonhou antes. Agora que você já começou a criar e expandir sua riqueza, está pronto para o quarto elemento fundamental do sucesso financeiro. 4. O quarto fundamento é proteger sua riqueza. Muitas pessoas que têm riqueza são tão inseguras hoje, às vezes até mais, com uma abundância de dinheiro, quanto eram na época em que não tinham nenhum. As pessoas costumam se sentir menos seguras quando pensam que têm mais a perder. Por quê? Porque sabem que a qualquer momento alguém pode processá-las, por razões completamente injustas, e dizimar seu patrimônio. Gostaria de saber como é ruim o clima atual nos Estados Unidos. Segundo um artigo publicado no London Financial Times, a 22 de junho de 1991, entre todas as ações judiciais iniciadas no mundo inteiro em 1988 e 1989, cerca de 94% foram só nos Estados Unidos. Há 18 milhões de ações judiciais iniciadas a cada ano. Mais do que isso, estatísticas atualizadas da Associação dos Advogados Americanos indicam que se você vive na Califórnia e ganha mais de $50 mil por ano, há quase uma chance em 4 de que será processado. Pela perspectiva europeia, parece que os americanos estão sempre procurando alguém para culpar quando algo sai errado, e isso é a origem dessa quantidade incrível de ações judiciais. São palavras duras, mas é a verdade, infelizmente.
Essa atitude não é encontrada em qualquer outro lugar do mundo, e está destruindo o país economicamente, empatando nosso tempo, capital e energia em meios não produtivos, um puro desperdício. Por exemplo, The Wall Street Journal noticiou há pouco tempo a história de um homem que dirigia seu carro embriagado, tentou mexer na espingarda no banco ao seu lado, a arma disparou e matou-o. A viúva, em vez de reconhecer o estado de embriaguez do marido, processou o fabricante da espingarda, pedindo uma indenização de $4 milhões, porque a arma não tinha sistema de segurança para motoristas bêbados. E ganhou. Saber que a riqueza que levaram anos para acumular pode ser reivindicada por pessoas que não têm o menor direito deixa muitos indivíduos nervosos, o que é compreensível. Torna-os cautelosos para as responsabilidades dos negócios, e até causa um impacto no segmento das decisões de investimentos. Contudo, a boa notícia é a de que recursos legais para proteger seu patrimônio, desde que você não esteja envolvido no momento em nenhuma ação judicial. Essa filosofia de proteção do patrimônio não visa tentar evitar as dívidas legítimas, mas apenas se proteger contra ataques frívolos. As pessoas com motivos desonestos só vão processá-lo por uma de duas razões: porque querem partilhar uma parte de seu seguro, ou porque desejam se apossar de seu patrimônio. Se não há patrimônio disponível, é muito mais difícil contratar um advogado baseado apenas em honorários ao se ganhar a causa. Se você agir com antecedência, pode proteger seu patrimônio, e as linhas mestras para isso são objetivas e concisas. Em meu empenho em conhecer o mercado financeiro, comecei a estudar os John Templetons do mundo, e adquiri noções sobre a maneira como estruturam suas finanças, a fim de proteger o patrimônio de reivindicações ilegítimas. Como em qualquer situação na vida, é importante saber como os figurões estão agindo, e aproveitar suas estratégias e procedimentos de avaliação. Passei 2 anos estudando e compreendendo o melhor sistema de proteção do patrimônio disponível nos Estados Unidos para a clientela médica de minha empresa Fortune Management. Um erro comum é de que a proteção do patrimônio envolve mistério e fraude. A realidade é de que a honestidade é a melhor política. Se a proteção do patrimônio não é uma preocupação para você hoje, passará a ser assim que começar a acumular sua riqueza. Basta saber que há muitas coisas que você pode fazer para promover mudanças nessa área. 5. O quinto fundamento é desfrutar sua riqueza. Muitas pessoas já passaram pelos 4 estágios iniciais. Descobriram como adquirir riqueza pelo acréscimo de valor real. Descobriram como manter a riqueza pelo expediente de gastar menos do que se ganha. Dominaram a arte de investir, e estão experimentando os benefícios dos juros capitalizados. E sabem agora como proteger seu patrimônio. Ainda assim, não são felizes, sentem-se vazias. O motivo é não terem compreendido que o dinheiro não é um fim, é um meio. Você e eu sabemos que devemos encontrar um meio de partilhar seu impacto positivo com as pessoas de quem gostamos, ou o dinheiro não terá valor. Quando você descobrir meios de contribuir proporcionais a seus rendimentos, vai experimentar uma das maiores alegrias da vida. Posso lhe assegurar que, se não vincular um certo nível de prazer a criar valor e ganhar dinheiro, nunca conseguirá mantê-lo a longo prazo. A maioria das pessoas espera até acumular uma certa quantidade de dinheiro antes de começar a se divertir. É um grande meio de ensinar o cérebro a vincular dor à criação de riqueza. Em vez disso, trate de se recompensar emocionalmente ao longo do caminho. Precisa de vez em quando conceder a si mesmo uma sorte grande, como comentamos no capítulo 6, presenteando-se com uma surpresa financeira, a fim de que o cérebro aprenda que ganhar dinheiro é uma coisa agradável e compensadora. Lembre-se também de que a verdadeira riqueza é uma emoção. É um senso de abundância absoluta. Basta nossa herança para nos tornar ricos. Temos o privilégio de desfrutar grandes obras de arte que não pintamos,
música que não compusemos e grandes instituições educacionais que não construímos. Sinta a riqueza dos parques nacionais que lhe pertencem. Saiba que já é uma pessoa rica agora, e desfrute essa riqueza. Compreenda que tudo isso é uma parte de sua abundância, e esse sentimento de gratidão lhe permitirá criar ainda mais. Quero lhe dizer uma coisa antes de encerrar: mudar suas convicções e assumir o controle de suas finanças pode ser uma experiência extraordinária de desenvolvimento pessoal. Caridade e força pessoal são os únicos investimentos. Walt Whitman. A tarefa de hoje: 1. Verifique suas convicções, veja se há alguma fora de alinhamento, e mude-a com o NAC. 2. Institua um processo para acrescentar mais valor ao lugar em que trabalha, em grande escala, quer seja ou não remunerado por isso. Acrescente 10 vezes mais valor do que atualmente, e prepare-se para os efeitos de suas ações. 3. Empenhe-se em poupar um mínimo de 10%, deduza a quantia correspondente de sua remuneração, e aplique em seu plano de investimentos. 4. Arrume bons treinadores. Podem ser os profissionais do grupo de destino financeiro, ou seu treinador financeiro local, mas cuide para que a pessoa o ajude a desenvolver um plano financeiro detalhado, que você seja capaz de compreender. Leia alguns bons livros sobre finanças. Há muitos que podem lhe ensinar como tomar decisões de investimentos informadas e inteligentes. 5. Se está preocupado com a possibilidade de uma investida contra seu patrimônio, entre em ação para desenvolver um plano de proteção. 6. Crie pequenos presentes para si mesmo, a fim de iniciar o processo de vincular prazer ao sucesso financeiro. Por quem poderia fazer algo especial? O que pode fazer por si mesmo como reforço por ter começado hoje? Agora, você está pronto para